o Papa não sucede outro Papa, o Papa sucede a Pedro. E eu posso dizer com absoluta segurança que isso foi o último suspiro do Papa Francisco, porque ele sabia que ele não ia resistir por muito tempo e ele conseguiu viver até o domingo de Páscoa. Ai, Sim, nós estivemos no mês de dezembro e foi uma graça muito grande, porque meus pais completariam 10 dias depois 50 anos de casados. Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Jornal dos Famosos. Vou fazer igual o Léo faz, 6:01, pontualmente, em São Paulo. Hoje a gente vai ter um programa muito especial. Deixa eu primeiro cumprimentar. Olha o que eu fiz! Especial, comecei com o mico, gente. Especial, molhou o celular. Seca o celular primeiro. Faz o corte esse, gente, entra no corte. Ó o mico. Olha, sabe que uma coisa importante que a gente lembra e pensa é o seguinte: nós não vamos ter um outro Papa Francisco, não é um outro Papa Francisco, e o próximo Papa que virá não será um Papa para substituir Francisco. A gente tem uma compreensão muito clara, sabe, que o Papa não sucede outro Papa, o Papa sucede a Pedro, né? Para nós temos essa convicção. Quem é o Papa? O Papa é o sucessor de Pedro. E quem é que escolhe o Papa? Quem escolhe o Papa é o Espírito Santo que escolhe o Papa. Isso é muito claro para nós. É claro que os cardeais se reúnem, eles rezam, é uma grande celebração, né? Para quem assistiu o conclave aí, não pensa que é daquele jeito não, viu, gente? Eu assisti, padre. Aquela briga, aquela coisa e tal. Não, é uma grande celebração mesmo, todos eles reunidos, rezando, pedindo que o Espírito Santo ilumine, né? E é o Espírito Santo que conduz a igreja, é o que escolhe o Papa. E que ele vai escolher o Papa necessário para esse tempo. Olha que interessante, né? Foi necessário um tempo João Paulo II. Foi necessário por um tempo Bento XVI. Foi necessário um tempo Paulo VI. Foi necessário agora, nesses tempos, Francisco. Para os próximos tempos, aquilo que for necessário para o mundo, o Espírito Santo vai escolher alguém, né? Então a gente às vezes fala assim, mas tudo aquilo que o Papa imprimiu pelo seu papado vai se perder. Não! Tudo aquilo que nós fomos impactados pelo pontificado de Francisco continua, permanece. A ternura, o amor, a proximidade com os pobres, o cuidado com a natureza, o estar junto com os imigrantes, esse cuidado para com os pequeninos e esse olhar para a periferia do mundo. Isso não se perde. Isso já foi marcado na igreja, já está marcado na igreja. E assim a igreja vai caminhar. A igreja é uma instituição de 2000 anos e que é mantida há 2000 anos não por causa dos papas, por causa do Espírito Santo que sustenta e que conduz a igreja. Vamos lá para o Vaticano agora com a Cíntia. Cíntia, as missas de hoje por aí já se encerraram, é isso? Como vão ser o dia a dia aí agora no Vaticano? Os próximos passos? Olha, Mônica, eu gostaria de contar um pouco como foi meu dia desde que começou, porque eu acho que a plateia pode se interessar. Todos os dias eu, como jornalista credenciada do Vaticano, sempre dou uma olhada no Telegram, porque esse é o canal de comunicação oficial entre a Santa Sé e os jornalistas. E aí, logo que eu acordei, eu dei uma olhada no Telegram e tinha uma mensagem dizendo que ia ser feita uma transmissão na Casa Santa Marta, que é a residência, que era a residência oficial do Papa Francisco. Eu não entendi muito bem, mas logo na sequência veio a mensagem do falecimento do Santo Padre. E foi um choque, porque ontem mesmo eu estava aqui na Praça São Pedro, eu vim cobrir o domingo de Páscoa e havia uma expectativa de que o Santo Padre pudesse aparecer. Ele realmente apareceu no balcão da Basílica, um balcão famoso, já apareceu em vários filmes. Quando se elege, se escolhe um novo Papa,
aquela famosa frase Habemus Papam, ela é dita nesse balcão. Então, ele apareceu no balcão, ouviu a saudação Urbi et Orbi, que é uma saudação que homenageia a cidade de Roma, e também o mundo, e ele se recolheu dentro da basílica, e as pessoas estavam se dispersando. E alguns minutos depois, algumas pessoas começaram a gritar e bater palma. O Papa Francisco apareceu no Papa Móvel, passou exatamente por aqui, na Praça São Pedro, e desceu a Via della Conciliazione, que é uma via lateral que leva para o Castel Sant'Angelo, que é um outro cartão postal de Roma. E eu posso dizer com absoluta segurança que isso foi o último suspiro do Papa Francisco, porque ele sabia que ele não ia resistir por muito tempo e ele conseguiu viver até o domingo de Páscoa. Como vocês haviam dito, Páscoa é ressurreição. Então, o Papa Francisco não morreu, ele ressuscitou. E foi muito simbólica essa participação do Papa ontem. Ele abençoou bebês, as pessoas colocavam os bebês dentro do Papa Móvel e as pessoas gritavam, as pessoas faziam fotos. Foi realmente emocionante, muito né? emocionante. Me emociona até agora. Deixa eu te perguntar. Não tem como não se emocionar, Foi né? a última vez que a gente conseguiu ver o... Desculpa. Imagina. Foi a última vez que a gente conseguiu ver o Papa Francisco e os próximos passos. Você me perguntou sobre os próximos passos, né? Hoje o Vaticano divulgou certidão de óbito e diz que ele sofreu um AVC, depois ele entrou em coma e sofreu um colapso cardiocirculatório. O falecimento aconteceu às 7h35 da manhã. Hoje à noite, o Vaticano divulgou um vídeo mostrando que o quarto onde ele faleceu foi lacrado. Amanhã, o Vaticano vai anunciar outras coisas, como, por exemplo, os cardeais vão se reunir amanhã para decidir como vai ser a exposição do corpo do Papa Francisco, que vai acontecer a partir de quarta-feira aqui na Basílica São Pedro. E depois disso, haverá o funeral. Provavelmente o presidente Lula vai comparecer ao funeral. Mas Papa Francisco, ele, como disse o padre Juarez, ele sempre teve esse olhar para algumas situações onde as pessoas se sentiam excluídas, talvez afastadas por situações inúmeras ou até mesmo por condições pessoais, né? E o Papa, ele foi dando este cuidado, então, nas suas falas, no seu carinho, na sua ternura, na sua presença, dando essa importância à mulher feminina, que é este lado materno, que é este lado acolhedor, que é este lado do cuidado, né? Onde ele foi dando, com certeza, mais ênfase para nós, né? Eu, como religiosa, há 25 anos, podemos, assim, nesse tempo do pontificado, como disse o Padre Juarez também, cada Papa tem o seu papel marcante na história da Igreja e na necessidade da Igreja. E eu pude acompanhar nas suas falas, nas suas declarações, nas suas homilias, nas audiências, até mesmo esse dia que tivemos a nossa audiência privada com o Santo Padre no mês de dezembro, o carinho... Que a senhora... Desculpa te interromper, que a senhora esteve com ele, né? E temos registros desse momento, né? Ai, que Sim, linda! nós estivemos no mês de dezembro e foi uma graça muito grande, porque meus pais completariam 10 dias depois 50 anos de casados. E aí todas as irmãs, então... O que vamos falar ao Santo Padre quando chegar perto dele? Porque cada uma teve esta oportunidade que eu tive aí de estar olho no olho, pegar nas suas mãos, né? E aí eu falei, o que eu vou falar para o Santo Padre? Tantos pedidos, tantas pessoas que tinham mandado abraço, fotos, coisas para entregar para ele. E eu só disse, Santo Padre, peço uma bênção aos meus pais que estão completando 50 anos de casado. Que lindo. Que lindo. E foi um gesto assim, forte para mim, porque mostra o cuidado e a delicadeza de pai e de pastor. E ele, olhando para os meus olhos, pediu ao seu auxiliar 2 terços. E ele dá, então, 1 terço na minha mão e disse, 1 para a mamãe
e outro para o papai. Olha, E foi lindo. assim um momento muito especial para mim. Desculpa a minha emoção, mas onde trouxe um significado muito importante para a minha família, os meus pais, os meus irmãos, a minha família é muito grande e eu vi ali o cuidado do Santo Padre com uma alegria da minha família, que era a celebração dos 50 anos de matrimônio dos meus pais. E quando ele me entrega então aquele terço, eu tinha certeza que vinha junto uma benção muito grande, né? Eu tenho um vínculo particular. É mesmo? Primeiro porque é meu conterrâneo. Argentino, claro. E conheço ele na época que era cardeal em Buenos Aires. Olha só. Nossa! Ele era Jorge Mário Bergoglio, Goglio, que é o nome dele que tinha. E naquela época ele já mostrava muitas características que depois o mundo inteiro conheceu pelo seu papado tão especial. Sim. Que incrível. Só para entender, ele, por exemplo, como cardeal arzobispo de Buenos Aires, tinha direito a um apartamento muito bonito na Rua Santa Fé, mas ele não queria dormir lá, ele dormia numa cama pequena, um quarto pequeno, porque ele achava que ele não precisava de mais. Olha, já era dele isso desde Cada vez sempre, que né? Já era dele. E só para entender, ele tinha motorista, mas ele se recusava a utilizar porque falava o transporte público é tão bom quanto e não preciso. Olha, eu vou falar que eu já recebi informações de que todos os programas, porque vocês sabem que a TV tem a TV Aparecida também, né? Sim. E que todos os programas que seriam ao vivo, todos eles caíram para fazerem realmente essa cobertura do falecimento. A gente chama de Páscoa do Papa Francisco, porque Páscoa significa passagem. Então, o Papa Francisco fez a passagem dele, voltou para o Pai, e por isso que eu falei no início que é um momento de dor, a gente fica triste dele não estar mais aqui, mas eu acredito que ele fez muito, pelo pouco tempo que ele ficou no papado. Se você parar para pensar, ele foi nomeado em 2013. 12 E a gente está em 2025, então Sim. pouco tempo para ele ter feito tantas coisas, né? mesmo. Com relação aqui ao santuário, tá com menos pessoas. Teve a última missa agora às 18 horas, e aqui tem missa em vários horários, durante a semana, durante o final de semana também. Então, vocês que são pessoas que realmente gostam de estar em lugares espiritualizados, eu convido a todos a terem essa experiência também, porque aqui, né, gente, no nosso Brasil, e é tão maravilhoso tanto quanto estar no Vaticano, quanto estar... São experiências diferentes, mas experiências únicas. Aqui tem uma movimentação tá maior na TV Aparecida, que é aqui também, mas aqui no santuário tem os carros que a galera tá mais na missa, mas tá bem... eu até perguntei, conversei com as pessoas aqui, falaram que hoje tá um clima triste, as pessoas estão mais silenciosas, estão mais introspectivas. Não tem como, né, tá? É a maior igreja Não tem. é a maior igreja do Brasil? É a maior igreja do Brasil, né? né? Em É o área. maior Sim, o maior santuário. E, gente, aqui é gigantesco. E tem aqui essa igreja, mas tem uma outra também. Então tem missa nas duas igrejas. E aqui é um lugar muito maravilhoso. Mas hoje tá bem, por incrível que pareça, é o que a Jana falou. Não, por ser um lugar que recebe muitos fiéis, eu imaginei que estivesse mais cheio hoje, mas tá bem vazio, na verdade. E creo que temos que destacar que foi um Papa que teve uma inclusão muito grande. Sim. E permitiu que pessoas um pouco mais afastadas da igreja consigam voltar, porque ele tinha um espírito grande, um coração generoso, que todo mundo podia vir sem julgamento. Exatamente. Era Sem julgamento. sem julgamento. Que é algo tão difícil hoje em dia, né? É muito tão difícil. raro. E você vê, há líderes e líderes. Ele foi um líder sem julgar as pessoas. Olha que Exato. lindo isso. Agora tem uma pergunta pro Rabino. Eu adoro o Rabino. Rabino, o Papa, ele torcia para um time chamado São Lourenço não, me conta essa história. E a carteirinha parece que tem o número da morte dele e a idade. Pelo menos eu vi alguma coisa nos jornais argentinos, né? Que ele morreu, acho que às 7h35, 88. Era o número da carteirinha dele do São Lourenço. É isso, Rabino? Desculpa. Sim, ele era um professor fanático de São Lourenço. Ele sempre confessava que ficava bravo e fora de si quando São Lourenço perdia um jogo. Claro,
com o tempo ficou um pouco mais longe, mas acho que essa característica humana dele, de ser um torcedor fanático, de torcer e sofrer, porque São Lourenço é um time que não ganhou muitas vezes muitos títulos, torna ele mais próximo de cada um. Sim. Ah, entendi. Ah, não é um Corinthians, né, o São Lourenço? Não é um Corinthians, não é um São Paulo, entendeu? Não. Tá bem. Na verdade, São Lourenço é um time que está 4º, 5º, 6º na linha. Foi o Papa que deu o muito mais primeiro, destaque claro, ao time, que Boca né? Júnior. O Papa deu muito mais destaque ao São Lourenço pelo Papa, não pelo futebol, não? É isso, né, Rabino? Claro. Isso mesmo. E ele, na verdade, gostava de todos os esportes. Eu queria destacar também algo que é especial. Neste último ano e meio que teve a guerra em Israel e Gaza, nós temos hoje ainda 59 pessoas presas no inferno de Gaza, nos túneis. Ai, meu Deus. E o Papa Francisco sempre recebeu os familiares deles com coração aberto, até recentemente, e em cada momento que recebia, ele se juntava em oração com eles para poder eles saírem, e ele falava que ele rezava profundamente para que todos os reféns voltem para casa. É impressionante, né? Esse coração dele, como eu falei, né? Independente de religião, é muito tocante. Bom se todo mundo ouvisse ele, né? É.